Mais uma aula da série Tributação na Construção Civil, assunto essencial para você que empreende ou pretende empreender na área de construção, seja como prestador de serviço, construindo para vender, incorporador. E nesta aula nós vamos falar sobre alíquotas do Simples Nacional na prestação de serviços de construção civil, execução de obras para terceiros, empreitada total. Na aula passada, nós fizemos o cálculo da alíquota para venda de imóveis dentro do Simples Nacional. Agora, nós vamos calcular a alíquota de prestação de serviços. Por exemplo, você tem uma construtora e é contratado para construir uma casa. Você vai entregar a casa pronta, fornecer mão de obra, materiais, entregar nas chaves, empreitada total. A prestação de serviços para a construção, execução de obras para terceiros, onde eu entrego a casa pronta nas chaves, geralmente é através de empreitada por preço global. Eu fecho a obra por preço certo, onde vou fornecer mão de obras e materiais. Fechei a obra por 500 mil, por exemplo. Eu tenho que contratar mão de obra, fornecer materiais, calcular os impostos, meu lucro, e tudo isso está dentro do valor que eu fechei a obra, preço certo. Daí, a cada etapa concluída, de acordo com a negociação com o cliente e o cronograma físico-financeiro da obra, eu apresento a medição, os serviços executados, emito a nota e o cliente efetua o pagamento. Isso até finalizar a obra, a cada mês. As empresas que prestam serviço de construção possuem o KENAI Construção de Edifícios. A atividade abrange construção de edifícios residenciais, construção de casas, escolas, hospitais, restaurantes, consultórios, igrejas, edifícios industriais, centros comerciais. É uma lista enorme que você pode estar consultando aí na internet. A tributação das empresas prestadoras de serviços ocorre através do anexo 4. Esse anexo aqui, que já mostrei para vocês na aula 1. Lembram? Temos aqui as faixas, alíquotas, valor a deduzir e aqui os intervalos de faturamento no período de 12 meses. Já sabemos que para o cálculo dentro do Simples Nacional tem como base o faturamento acumulado nos últimos 12 meses. Vamos ver um exemplo prático. Suponha que sua construtora iniciou o primeiro ano de faturamento, fechando 800 mil em obras. Que isso seja uma casa, duas casas de 400 mil, não importa. Precisamos saber o faturamento, a receita bruta. Daí, eu vou imaginar que essa obra, ou as obras, no montante de 800 mil reais, será executada num período de 8 meses. A critério didático, eu vou considerar que o faturamento mensal é de 100 mil. Cada etapa executada, a cada mês eu vou fazer a medição e emitir uma nota para o cliente. Ou para os clientes, se for mais de uma obra. A nota de 100 mil reais. Quanto de imposto eu vou pagar? Se analisarmos o anexo 4, está dizendo que faturamento dos últimos 12 meses até 180 mil, faixa 1, a minha alíquota é 4,5%. Como não tem valor a deduzir, aqui na primeira faixa, basta eu aplicar os 4,5% no meu faturamento, que é de 100 mil. Daí já encontro o valor do imposto que vou pagar. Nesse caso, R$ 4.500. Lembrando que eu estou considerando que essa empresa está iniciando o faturamento agora. Sendo assim, eu não possuo valores acumulados nos últimos 12 meses. Segundo mês, executei os serviços que consta no cronograma físico-financeiro, medição tudo ok, emito mais uma nota de 100 mil. Agora, o meu faturamento é de 100 mil no mês, mais o acumulado do mês passado, ou seja, nos últimos 12 meses. Para base de cálculo, o meu faturamento agora é de 200 mil reais. Realizando o cálculo, que já demonstrei na aula passada, o cálculo do Simples Nacional, eu vou encontrar uma alíquota de 4,95%. Aplicando essa alíquota no meu faturamento do mês, sobre os 100 mil, eu vou pagar R$ 4.950 de imposto.
E isso se repete a cada mês. Executei os serviços, fiz a medição, estando tudo ok, emito a nota. O cliente efetua o pagamento, gera os impostos até concluir a obra ou as obras. Esse estudo você já precisa fazer na viabilidade do projeto ou quando está elaborando ali a estimativa de custo ou o orçamento da obra. Eu preciso saber quanto que eu vou pagar de impostos, definir certinho a minha proposta, o meu preço de venda da obra. Então, se no meu primeiro ano de faturamento eu executo R$800 mil em obra, seguindo esse cronograma que apresentei, eu vou pagar R$ 56.160 de impostos. Fique atento, pois a alíquota pode variar de acordo com o cronograma. Então, simule vários cenários. Calcule com atenção os prazos. Aqui nós temos o quadro com um percentual de repartição dos tributos para cada faixa, IRPJ, CCLL, COFINS, PIS e ISS. E tem um detalhe importante: se sua empresa for optante pela desoneração da folha de pagamento, além dessa alíquota que calculamos, nós vamos pagar mais 4,5% sobre o faturamento, que é o tributo CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Mas o que é desoneração da folha de pagamento, Kleber? Bom, a desoneração da folha permite que a construtora pague uma alíquota de 4,5% sobre a Receita Bruta, que é a CPRB, em vez de 20% sobre a folha de salários. Ou seja, se eu optar pela desoneração, eu não vou pagar os 20% sobre a folha de salários, mas vou pagar 4,5% de alíquota a mais sobre a minha receita bruta. Quem trabalha com orçamento de obra já viu lá no SINAPA os preços desonerado e não desonerado. Observe que o desonerado é sempre mais baixo, pois você não está pagando os 20% sobre a folha de salário. Para finalizar, eu vou alertar vocês que, para a base de cálculo, fique sempre atento ao acumulado dos últimos 12 meses. Por exemplo, suponha que eu comecei a executar essa obra do exemplo no mês de abril. Daí finalizei em dezembro, 8 meses. Quando eu iniciar o novo ano, os serviços que eu executei até abril do próximo ano, eu levo todo o acumulado de R$800 mil. Ou seja, as obras que eu fechar no próximo ano, no primeiro mês, eu já vou pagar uma alíquota superior a essa que encontramos, de 9,03%. Pois o acumulado até abril do próximo ano é R$800 mil, mais o faturamento de janeiro, fevereiro e março. Isso é muito importante, pessoal. Já vi muitos construtores tomando prejuízos por não se atentar a esses detalhes. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula nós estudamos sobre a alíquota do Simples Nacional na prestação de serviço de construção civil, execução de obras para terceiros, empreitada global. Gostou da aula? Ficou com alguma dúvida? Poste aqui nos comentários que eu vou te responder. Um abraço e te vejo na próxima aula. Até lá!